Oi pessoal, a paz do Senhor, aqui é a irmã Val, tudo bem com vocês? Continuando no versículo 9 do livro Esther. Aí, no versículo 20, o subtítulo diz assim, a festa de Purim. Aí, Esther, capítulo 9, versículo 20, vai dizer assim, e Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, ao de perto e ao de longe, ordenando-lhe que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. 22 diz, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhe que mudou de tristeza em alegria, e o luto em dia de festa, para que o fizessem dias de banquetes e de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. 23. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. 24. Porque Amã, filho de Amedata, ó Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte para os assolar e destruir. 25. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca. Isso é o Senhor, isso é o nosso Deus que faz. No dia de luto, Deus transformou em dia de festa. No dia de mortes, Deus transformou em alegria, em festa, em honra a Ele. Nesses 2 dias, dia 14 e dia 15 do mês de Adar, é festa e mais festas para os judeus. E eu acredito que até hoje tem essa festa do Purim lá em Israel. A festa que os judeus alcançaram vitória e misericórdia perante o Deus de Israel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama. O que Ele tiver para fazer, para nos abençoar, para nos proteger, para nos livrar, Ele vai fazer. Mas como a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que se esforçar, a gente tem que clamar, a gente tem que obedecer a Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Só Ele pode nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Só Ele pode nos livrar do inimigo de nossas almas, porque a gente somos humanos. A gente somos carne e sangue. A gente tem pecados, a gente tem defeitos. Mas o Todo-Poderoso nos ama assim. Mas Ele odeia o pecado, abomina o pecado, mas ama o pecador. Se a gente for fiel a Ele, se a gente abandonar as nossas escolhas erradas que fizemos na vida, Ele vai nos perdoar. Se a gente se arrepender, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos abençoar e ainda vai para o céu, se for da vontade dEle. Porque a gente tem que estar em contato, sempre em comunhão com o nosso Criador, nosso Deus, o Todo-Poderoso, majestoso e fiel, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Aí o versículo 29 do capítulo 9 diz assim, então a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim.
E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade. 31. Para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. 32 para terminar. E o mandato de Ester estabeleceu os sucessos daquele Purim. Então escreveu-se no livro. Foi tão vitorioso, foi tão grandioso o que Deus fez através de Mardoqueu e Ester para os judeus, que foram escritos no livro acerca dessas coisas que aconteceu. Você vê que tem escrito na Bíblia. E eu acredito que até hoje tem cartas lá em Israel, lá naquela região de Suzã ali. E até hoje eles comemoram essa vitória, essa grandiosa vitória que eles alcançaram através de Mardoqueu e Ester. E o rei Assuero também. Aí foi só felicidade, só alegria. O que se tornou luto, se tornou alegria. Porque quando Deus quer, é assim. Ele reverte as coisas. Ele reverte. Você viu como terminou os filhos de Amã, e como terminou Amã, e como terminou sua esposa e sua casa. O inimigo dos judeus terminou do jeito que ele queria que os judeus terminassem. E Deus faz assim, quando Deus quer, ele age conforme ele quer. E ele não tem a obrigação de nos dizer nada, porque tudo pertence a ele, tudo foi criado por ele, a gente foi criado por ele. Se a gente enxerga é porque ele permite, se a gente escuta é porque ele permite. Se a gente vive, foi porque ele nos criou. Se a gente tem sangue, foi porque ele criou o sangue. Ele criou todas as coisas. Então ele faz conforme ele quer. A gente não pode brincar com Cristo. A gente não pode se desfazer dele, como fez Amã. A gente tem que estar do lado de Cristo para Ele nos abençoar, para Ele nos dar vitória, para Ele estar conosco. A gente precisa obedecê-lo, ser fiel a Ele, ser guiado pela nossa bússola, que é a Bíblia. E a gente precisa ter o discernimento do Espírito Santo. A gente precisa ouvir o que o Espírito diz. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você que está afastado, volta aos caminhos do Senhor, porque só Ele é o refúgio eterno. Você que não é convertido ainda, procura uma igreja evangélica. Conte seus pecados em oração ao Senhor. Se arrependa do que você esteja fazendo, porque ainda há tempo dele lhe dar vitória. Ainda há tempo dele lhe abençoar. Se você clamar, onde você estiver, no trabalho, na escola, no hospital, no meio da rua, onde você estiver, Deus vai te alcançar, porque Ele te ama. Ele te ama. E Ele vê todas as coisas. Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ele vê todas as coisas, Ele vê o passado, vê o presente, vê o futuro. Ele pode todas as coisas, porque o poder está nas mãos dele. Foi Ele que criou o céu, foi Ele que criou a terra, foi Ele que criou todas as coisas. E se você está nas drogas, na prostituição, está sendo humilhado, está sendo perseguido, está com problemas financeiros, se apega à Bíblia, se apega a Jesus Cristo, converse com Ele. Oração não é tão difícil.
É só uma conversa com Deus, como a gente faz com nossa mãe, ou com nosso pai, ou com nossos filhos. É uma conversa com o seu patrão, talvez. É uma conversa simples. Oi, Jesus Cristo, bom dia. Eu estou passando por problemas assim, assim, assim. Se o Senhor puder me ajudar, me ajude. Seja feita a tua vontade. Seja humilde. Peça a Ele. E se arrependa do que você fizer de errado, de pecado. Que Ele vai lhe abraçar. Ele está de braços abertos para te receber. Amém? Agora, meus irmãos, eu continuo a pedir a oração para nossos irmãos lá da Síria, que eles estão passando pelo processo de guerra e não é nada fácil. É um sofrimento que talvez fique para o resto da vida. E talvez essas pessoas fiquem com traumas por conta da guerra. E tem muita gente inocente morrendo sem saber nem porquê. Tem crianças, tem adolescentes, eles precisam das nossas orações, tá certo? Que Deus abençoe. Abraço.